Paz do Senhor, professores, tudo bem? Nós vamos aqui as diretrizes para a nossa 8ª lição, a promessa da paz do nosso 4º trimestre desse ano 2024. Já quero aqui pedir perdão aos irmãos, né? Hoje é sábado. Agora pela manhã nós estamos preparando esse material, nós não tivemos tempo hábil para poder estar preparando esse material. Nós tivemos uma agenda extensa essa semana, nos ocupando aí, além dos compromissos de trabalho, os compromissos na igreja. E já peço perdão aos irmãos. O nosso interesse e a nossa vontade é que possamos disponibilizar isso já na terça-feira. Os irmãos com calma estarem assistindo, pontuando, analisando junto com a revista esse material, preparando a sua aula, né? Mas vamos tentar permanecer com esse cronograma para nós fazermos isso na terça ou na quarta-feira, tá? Então não vou me alongar no que nós vamos tratar aqui, mas vamos tentar ser conciso, aproveitar o material do subsídio que está aqui em PDF, que será disponibilizado para os irmãos, tá bom? Nós vamos falar da lição 8, a lição acerca da a promessa de paz, 3 pontos, né? Ressaltar que a paz faz parte do plano de Deus. Tópico 2, apontar que a paz do mundo é ilusória e consiste em promessas superficiais. Ponto 3, elencar as características da paz prometidas pelo Senhor Jesus. O texto áureo em João 14:27, texto muito conhecido. Acho que é o texto central quando nós falamos da temática da paz. Deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nos tópicos da lição nós temos o primeiro tópico, a paz no plano de Deus. E temos 3 subtópicos, né? O significado da paz, a paz na bênção sacerdotal e a paz do Senhor. Temos aqui 4 pontos, né, acerca de João 14:27, do John MacArthur, que fala acerca da natureza da paz. Deixo a paz, a fonte da paz, a minha paz vos dou. O contraste da paz, não dou como o mundo a dá. É a perseverança da paz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, né? Então, a natureza, a forma que essa paz, tem, né, é a forma a qual o Senhor nos concede. Uma paz que vem do alto, uma paz que vem do interior, uma paz que é gerada mediante aquilo que o Espírito Santo traz em nós. É interessante nós lembrarmos que a paz está alencada no fruto do Espírito, né? Amor, a alegria e a paz. Então aquele que é gerado no amor de Cristo, ele gera essa alegria que vai trazer para ele essa paz. Então você tem essa natureza, você tem essa fonte, essa origem, né? Que essa paz que excede o entendimento vem do Senhor. Não a paz que o mundo dá, o contraste. Não a paz que o mundo dá, como nós falamos aqui. Que o mundo dá, a paz que o mundo dá é a ausência de guerra. E a perseverança da paz. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Ou seja, o Senhor não nos isenta de aflições, de perseguições. Não, mas Ele usa isso como ferramenta para nos aperfeiçoar, para apurar a nossa fé, para gerar em nós santidade, né? E mesmo que o mundo esteja em guerra, no nosso interior flui paz. No nosso entendimento nós temos essa paz, né? Que o mundo não conhece nem pode conhecer. Mas aquele que está em Deus, ele tem esse entendimento, ele tem essa paz que vem do Senhor. Paz em hebraico, shalom, em grego, eirene, é um estado de tranquilidade na alma sobre vários aspectos. Paz com Deus, paz interior, quietude, descanso, Lucas 18:48. Paz com Deus, a justificação e comunhão, Romanos 5:1. Paz com os outros, respeito e harmonia, Romanos 12:18.
Paz na sociedade, tranquila e segura. Jeremias 29:7. Então nós temos essa paz que nos tranquiliza, que traz o nosso entendimento de que estamos seguros em Deus, traz essa paz como justificação e comunhão, ou seja, não há condenação sobre nós, nós temos esse entendimento, né, que não há nada contra nós se o Senhor é por nós, no entendimento que somos justificados, somos salvos, né, somos filhos de Deus. O Senhor nos deu uma posição de santificados, né, de salvos, não por méritos, não por obras, como nós sabemos disso, mas mediante a graça que está sobre a nossa vida, paz com os outros, né? Isso o Senhor nos coloca lá no livro de Hebreus, né? Se possível, tende paz com os outros, buscar a santificação e a paz, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, o Senhor quer que venhamos também ser pacificadores, né? Como está escrito lá em Romanos, nas bem-aventuranças. Então, nós temos paz que Deus nos concede, nós temos no nosso interior, nós temos a paz pela justificação, pela posição que o Senhor nos coloca, por estarmos em comunhão com Ele. Temos paz com os outros, porque somos pacificadores, né? Somos aqueles que apregoam a paz, né? Aqueles que trazem o evangelho da paz, da reconciliação, e prezamos por uma sociedade de paz, né? Ou seja, é uma questão polêmica, né? Mas com certeza talvez vai surgir na sua aula. Mas é necessário nós entendermos que dentro da guerra exterior em que nós temos visto e vivenciado, o que são essas guerras exteriores? São aquilo que o Senhor trouxe no sermão do princípio de dores, de que haveria guerra e rumores de guerra. E tem se passado séculos. E guerras têm marcado a trajetória do homem, né? Tem marcado a história do homem, e hoje nós vivemos aí conflitos. Guerras territoriais, né? Da Rússia com a Ucrânia, da faixa de Gaza com Israel, com o Líbano, possível com o Irã, né? Então você tem essas guerras territoriais, que dentro delas há um contexto de guerras religiosas, étnicas, né? Temos guerras políticas, né? A extrema direita ou a esquerda. Nós tivemos aí as eleições nos Estados Unidos, nós tivemos nesse ano as eleições municipais aqui no Brasil, né? Então você tem essas guerras exteriores que mostram, né? numa versão de que um lado é o correto e o outro lado é o errado, né? Que um lado tem certas propostas que são de acordo com a família e o outro não. Eu quero dizer para você, amado, que Deus não tem partido e o cristão não pode ter partido. Nós não temos parte. Nós não nós não podemos ter, não podemos estar de um lado, né, de uma parte e da outra não. Nós temos que ter a consciência política, em quem votar, por quê, né, ver as propostas, mas nós não temos que levantar bandeira de partido. Amém? Nós temos que ter a consciência de que o nosso reino é o reino de Deus. E por mais honesta aparentemente que a pessoa possa ser, né, nós não temos que confiar em homens. Amém? O governo que nós esperamos é o governo de Cristo, que é um reino sem fim. Vou ser alienado? Não. Vou estar desinformado? Vou estar alheio a essas questões? Não. Mas que nós não possamos ter partido. Mas nós temos que estar ao lado de Cristo. Amém? Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que infelizmente a política é um arranjo.
arranjo de benefícios de pessoas que vão estar lá e que muitas vezes vão mudar de lado, né? E muitas vezes não em favor de quem votou, mas em benefício de si próprio. Amém? Então, nessa guerra exterior que nós estamos vivendo, que nós possamos estar atentos e não estar partidário de uma bandeira, que a nossa bandeira é a bandeira do Evangelho, da pregação do Evangelho. Nós entramos aqui no tópico 2, a paz ilusória do mundo. Uma paz enganosa, a paz das obras da carne, a paz, a falsa paz. Né? Tanto o mundo descrente quanto os falsos profetas apregam uma falsa paz, buscando apenas o conforto material e social, desprezam a paz de Deus, a paz com Deus e a paz de Deus. Assim seguem um comodismo perigoso com as obras da carne, julgando-se seguros. E ainda nos anos 80, quando o domínio total da natureza pela ciência, pela tecnologia, a partir da emergência cada vez maior das necessidades humanas econômicas, parece ter atingido um estágio limite. Não se conseguiu atingir nem a sociedade justa, nem a liberdade plena, nem a paz perene, anseios utópicos da modernidade. Domício Proença Filho. Então o mundo apregou uma paz. Recentemente nós tivemos aqui no Brasil, né, essa semana, né, se encerrou o G20, onde o Brasil estava na presidência, né, esse ano, e a proposta do presidente é um acordo mundial de combate à fome, onde todos assinaram, e para muitos a diplomacia brasileira está de parabéns, porque não foi feito nenhum tipo de ressalva, né? E em relação às guerras, pouco foi tratado ou acordado, né? Mas é interessante que nós temos isso, um documento assinado, com medidas que terão de ser tomadas, mas que necessariamente talvez sejam ou não. Então, o mundo como os políticos, como os órgãos políticos, fazem promessas. E são promessas ilusórias, né? A promessa de uma paz na questão do mundo é que muitos se colocam acima do outro, se julgando capaz de estabelecer uma pacificação. Na verdade, é uma imposição de uma nova ordem, né? Então, quantos governos silenciam os contrários ao seu governo e estabelecem uma paz silenciosa, né? Então, é uma questão muito complexa, mas que nós possamos entender que não há paz. O homem, ele não tem paz sem Deus e ele não pode produzir essa paz. Amém? Então, passado-se muitos séculos e o alcance econômico que o mundo pode produzir, pode alimentar toda a sociedade, toda a humanidade. A tecnologia que nós dispomos pode trazer o bem-estar a todo mundo, né? Então, o que o homem é capaz de produzir no campo, produzir politicamente, produzir economicamente, poderia trazer uma paz ou suprir as necessidades daqueles que precisam. Mas essa não é a visão do sistema econômico, né? É um sistema econômico capitalista, e não estou aqui sendo o capitalismo que nós vivemos no capitalismo, mas não há como um homem prometer e trazer essa paz. Só nós analisarmos, né, o grau de injustiça em que já se estabeleceu, onde os ricos obtêm tantas fortunas, né, e os pobres que nada têm. Então, não viemos nos iludir nessa questão com essa paz ilusória que o mundo tem pregado. Seja pelo G20, pelo G8,
seja por qualquer, seja pela ONU, seja por qualquer órgão mundial, né? Mas que possamos estar atentos, né? Que muitas vezes isso são sinais da volta de Cristo, né? Porque o anticristo virá prometendo, e ele estabelecerá essa paz por um tempo, né? Mas será uma paz enganosa. Nosso tópico 3, acerca da paz que Jesus prometeu. O príncipe da paz, uma promessa redentora, uma promessa que excede todo entendimento. Deus nos prometeu enviar o seu Filho, o príncipe da paz. Somente os que recebem por fé em seus corações é dada a promessa da paz. Aqui é muito mais no porvir, quando vier o reino do Senhor Jesus e toda inquietude tiver fim. A paz prometida por Deus não tem a ver apenas com sossego pessoal e social, mas com a nossa reconciliação com Deus. Isso é restabelecimento da paz entre nós e Deus, por meio do sangue de Jesus, de Cristo Jesus. É este o evangelho da paz que devemos proclamar. A paz que Cristo nos tem dado aqui é apenas uma amostra grátis da perfeita paz perene por vir, que excede todo o entendimento. Então, o reino de Cristo, né? Porque ele é chamado em Isaías 9, 6, 7 de príncipe da paz. O reino de Cristo será um reino de paz. Não haverá choro, não haverá lágrimas, né? Mas reinaremos com Cristo. Ele é a paz. Ele estabelecerá, né? Ele irá trazer aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Então, o que nós temos vivido hoje é esse entendimento, né? Essa mostra, aquilo que o apóstolo Paulo diz, que aquilo que conhecemos em parte, né? Essa paz que o Senhor nos concede. Conclusão, vimos que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso e quietude, mesmo nas horas de grandes tormentos. Contrastamos essa perspectiva de paz com a do mundo, que compreende que a paz é a mera ausência de guerra ou resume de períodos limitados de prazeres. Aprendemos a paz de Deus é uma virtude profunda, elevada e eterna. Não se trata de algo passageiro, mas de um estado permanente que, independente das circunstâncias, é a paz que Jesus prometeu. Para as nossas considerações finais, irmãos, existe uma guerra interior. E essa guerra interior, aí cada um analise a si mesmo como está o nosso estado de espírito. Nós estamos em estado de guerra. Por quê? Quais seriam essas guerras? A culpa. Será que nós somos levados de forma não intencional, às vezes até inconsciente, somos levados pela culpa a fazermos coisas em relação aos nossos filhos, nos sentimos culpados pela falta de tempo em relação à nossa vida espiritual, né? Nós nos comprometemos porque nós nos achamos pecadores e temos que prestar a Deus aquilo que Ele quer, ou temos que trazer ao Senhor. E isso é um entendimento errado de que essa paz não pode trazer para nós culpa, seja em relação aos nossos filhos, em relação ao nosso casamento, em relação à nossa vida religiosa, né? Muitas vezes essa culpa é gerada por nós, ou é gerada pelos nossos líderes, por uma imposição, né? Então existe essa guerra pela culpa, existe a ansiedade. Quantas pessoas, né, estão sofrendo com ansiedade, né? Que não conseguem dormir, preocupadas muitas vezes com contas, muitas vezes com a mente cheia de questões. E eu aprendi algo interessante. O pastor Paulo Borges vai dizer que a ansiedade é o pecado de incredulidade, porque a ansiedade ela antecede o amanhã. Você está pensando ou projetando o seu amanhã, não esperando que ele chegue. E na verdade a palavra de Deus vai dizer que basta cada dia o seu mal, né? E que
O nosso amanhã pertence ao Senhor. Se Deus quiser, já diz o apóstolo Tiago, nós temos que entregar isso na mão de Deus. Se Deus quiser, nós vamos. Se Deus não quiser. Então, muitas vezes, hoje a sociedade é uma sociedade que vive nessa guerra interior, que não tem paz por muitas motivações, seja culpa, seja ansiedade, né? Seja as preocupações, muitas vezes o desemprego, muitas vezes a falta de dinheiro, né? E eu poderia alencar aqui vários sentimentos que tiram a nossa paz. Talvez o ressentimento por um fato que ocorreu, né? Muitas vezes somos injustiçados, ou muitas vezes temos ressentimentos por uma inveja, né? Ou temos ressentimentos por uma imaturidade, né? Muitas vezes as pessoas projetam pensamentos por causa de atitudes que alguém tomou e que na verdade não era essa a intenção, e a pessoa acaba trazendo um sentimento de uma atitude que na verdade era para bem, ela interpretou para mal. Então eu deixo para os professores a pergunta para si próprios e para que vocês façam, talvez no final da aula, para que os alunos analisem e pensem: eu tenho paz? Eu tenho paz? Porque eu acho que para a gente trazer um ensinamento, um aprendizado em relação a isso, primeiro, nós temos que entender o que é essa paz. O que é? Diferenciá-la do mundo e a paz que Deus nos concede. Fazer com que eles entendam o que significa o possuir essa paz. Qual é a característica daqueles que possuem essa paz? Esse terceiro ponto é deleitar-se dela. É deleitar dessa paz. Aproveitar-se dela, né? Experimentá-la, vivenciá-la. Né? E o quarto e último ponto, não menos importante, tão importante quanto os outros, mas eu acho que se você não consegue, se você não entende, não possui, não se deleita, você não pode pregar. E pregar a paz. O Senhor, Ele nos fala que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Cristo cumpriu o seu ministério de reconciliação e nós temos que ter esse ministério de reconciliação. Né? Por isso que o apóstolo vai dizer: se possível, tendes paz com todos. E é interessante que nós, como cristãos, irmãos, com toda sinceridade, muitas vezes nós encontramos muitos crentes atribuladíssimos. E às vezes eu fico pensando no meu vizinho que fica na porta da casa dele, no seu celularzinho, sentado, vendo a vida passar. Eu pergunto: esse cara, ou ele tem paz, ou ele tem dinheiro? Porque ele não, você vê que é uma pessoa tranquila. E aí eu pergunto para você: será que por sermos cristãos temos esse entendimento do que é realmente ter paz? Porque ter paz não é de não ter tribulação, não ter aflição, não ter problemas de saúde, financeiros, não é ter problemas com os filhos ou um casamento que esteja passando por uma dificuldade, mas ter paz é aquilo que o Senhor produz em nós, por esse lugar de intimidade, por esse lugar de maturidade, por esse lugar de discernimento, por esse lugar de aprendizado. Né? Então, quando você fecha os olhos, quando você vai dormir, você dorme em paz. Né? Então, eu acho que essa lição tem muito a nos ensinar, como todas as outras. Mas eu acho que essa é uma lição reflexiva para nós analisarmos, né? No nosso coração, se nós podemos, se nós entendemos, se nós possuímos, se nós nos deleitamos e se nós podemos pregar. Muitas vezes a nossa saudação protocolar: a paz do Senhor, irmão.
está cheio de quê? De ironia? De uma paz que nós não temos, né? Ou realmente essa paz é a que nós estamos transbordando na vida do nosso irmão que nós vemos, né? E às vezes nós corremos da paz do Senhor. Ah, lá vem aquele irmão da paz do Senhor. E a gente esquece que não é uma saudação protocolar, é uma bênção, a paz do Senhor. Né? Até nisso nós precisamos analisar, né? Que nós possamos receber com alegria a paz do Senhor, irmão, e retornar com essa paz para Ele, né? E que nós possamos ser assim pregadores dessa paz, né? Ao caído, ao triste, aquele que está cabisbaixo, né? E você possa no final dessa aula, né? Abraçar o teu irmão e trazer a ele essa paz que esteja transbordando. Ou talvez você, ou talvez algum aluno que esteja ali passando por dias difíceis, né? Você possa abraçar ele e desejar e abençoar ele com essa paz. Amém? Prometi não ser extenso, mas acho que não cumpri. Boa aula a todos, Deus abençoe. Em nome de Jesus.